menopausa não é assim, o dia que eu parei de menstruar. Não, a menopausa é um período onde a mulher ficou 12 meses sem a menstruação. Então ela não ovulou, ela não tinha chance de engravidar. E a partir de agora ela já não tem a idade fértil. Exceção só a Cláudia Raia, né? Porque convenhamos. Mas não vou entrar nessa polêmica, não. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão comigo, Raquel Correia. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, ginecologista, que vai trazer assuntos que vão tirar dúvidas. E você que está aí do outro lado vai assistir, vai conseguir ter uma noção de o quanto é importante você se cuidar, né? E muitas vezes tem que ter pressa para isso. Eu vou falar agora, eu vou apresentar a vocês essa mulher maravilhosa, extraordinária, que é a doutora Tatiane Nassif, que está conosco. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o meu convite. Eu fico muito feliz e obrigada pelo elogio. Para mim é um prazer imenso estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a saúde da mulher nesse mês tão importante dedicado a todas nós. Então é um prazer estar aqui com você hoje. É um prazer recebê-la. É muito bom saber que você tirou um pouquinho do seu tempo para falar para mim, né, que estou aqui de frente com você, e também as pessoas que estão nos ouvindo, né? É muito importante o conhecimento que você tem, passar para essas pessoas. A saúde é primordial, né, doutora? Com certeza. E assim, eu tenho visto, tanto no consultório quanto no dia a dia, que as mulheres estão voltando a olhar para elas, né? Então está tendo uma preocupação em evitar doenças, em ter atitudes preventivas. Sim. E nada melhor do que a gente prevenir que uma doença ocorra. E é de fato um dos meus focos, né? Quando eu decidi fazer a minha especialidade em ginecologia, era exatamente promover saúde e não só tratar doenças. Isso é muito importante. Tem uma frase lá no seu perfil, né? Que você tem um olhar integral à saúde da mulher. Então, eu percebo, assim, pelos seus posts, que você tem um carinho especial que vai além da sua profissão pela mulher. Então, você olha, assim, com um olhar de carinho, com um olhar bem atento. Sim, isso é importante. É uma área da ginecologia um pouco diferente. A gente não os ginecologistas que têm esse olhar integral, eles não são apenas o médico que vão ali colher um preventivo ou vai realizar um exame da mama. A gente tem uma percepção daquela mulher como um todo, que vai desde a avaliação da tireoide, do coração, né, do organismo dela, do emocional. Então a gente trabalha de maneira conjunta com outros profissionais, mas visando que aquele corpo, aquele indivíduo não é só mama e vagina, né? Então é um organismo inteiro. Isso é importante, né? Porque a mulher se sente especial, né? Com certeza. Porque quando a mulher vai no seu consultório, por exemplo, ela talvez está ali meio talvez triste, talvez meio para baixo, né? E precisando mesmo de ter confiança, de sentir segura, né? Uhum. Então, acho que isso é importante. Eu acho que você consegue passar isso para as mulheres, essa confiança, né? Quando chega ali no consultório, a gente tem aquela confiança de poder ser atendida por você, né? Isso Sim. É importante. E o que te fez, doutora, assim, o que te inspirou a querer olhar para a mulher dessa forma? Essa pergunta. Eu acredito que assim que eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha duas ideias de especialização. Ou eu iria seguir para pediatria, pelo fato de amar a criança, então ter aquele contato com as crianças, ou eu iria atender mulheres. Então a minha dúvida ficava entre esses dois ambientes que acabam se conversando, sim, né? A obstetrícia, que é o nascimento, o parto, a gente tem um contato com a criança. E aí, por ironia do destino, eu falo que é a mão de Deus mesmo sobre mim, eu passei na especialização de ginecologia. E é onde eu me realizo, onde eu sinto de fato que eu estou contribuindo. É muito prazeroso cuidar de mulher. Primeiro porque eu sou mulher,
Então, a gente entende as nossas fragilidades, né? Onde que precisa de um cuidado diferente, onde eu estou mais sensível. Então, eu acredito que é um diferencial uma mulher exercer o papel de cuidar de outra mulher. A gente entende as feridas e as dores. E eu acredito que foi assim, a ginecologia me encontrou, eu encontrei ela e a gente se apaixonou nesse percurso aí da especialização. E cada dia que passa, eu me encanto mais, eu busco me aprofundar um pouco mais, né? A gente, igual você falou que me acompanha nas redes sociais, lá eu falo muito sobre a menopausa, sobre o climatério, que são fases da vida da mulher onde diversas mudanças hormonais vão acontecer. E essas mudanças são drásticas a ponto da mulher, por exemplo, ficar deprimida, de ganhar muito peso, o relacionamento ficar fragilizado. Então, quando você fornece para essa mulher uma mão, né? Assim, olha, eu vou te ajudar, tem como você viver essa fase, mas de maneira leve, com qualidade de vida, isso é mais do que gratificante. Eu ganho mais do que as minhas pacientes, assim, de ser realizada. Isso é muito bacana ouvir isso, porque eu acho que você tem uma missão mesmo, né? É uma missão mesmo, esse cuidar da saúde da mulher. E você dizendo assim que você se realiza em ter esse cuidado, isso é muito bacana. No caso, doutora, tem assim uma questão que às vezes a gente que é leigo não compreende muito a fundo sobre isso, que é o mês de março, é o mês amarelo, março amarelo, né? Sim. Você poderia nos explicar um pouquinho assim sobre esse março amarelo? Eu falo que o mês de março ele é dedicado a várias coisas na mulher, né? A gente tem o mês das mulheres, a data, né, o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Sim. No mês de março, a gente também volta o olhar para uma doença ginecológica chamada endometriose, e por isso ficou conhecido como Março Amarelo. E no mês de março também a gente tem uma campanha de conscientização a respeito da importância de coletar o exame de Papa Nicolau. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles porque eu acredito que seja bastante relevante. Mas o Março Amarelo, ele é uma campanha que a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia criou para conversar um pouco mais sobre a endometriose, né? A endometriose é uma doença muito prevalente. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil a gente acredita que 9 milhões de mulheres têm endometriose. Dessas 9 milhões, só 10% sabem. Então, vários diagnósticos não realizados, né? Ou realizados de maneira tardia, o que gera diversas repercussões negativas, por exemplo, infertilidade, dores crônicas, fibromialgia. Então, a endometriose é uma doença que a gente tem que falar, né? Então, para quem está assistindo a gente, eu vou falar os principais sinais que deve assim, acender uma luzinha e falar, poxa, acho que eu vou consultar com a ginecologista porque tem alguma coisa de errado aqui comigo. Então, é uma doença que gera dor. Que tipo de dor? Dor na região pélvica, dor na hora da relação sexual, dor para menstruar, dor para fazer xixi ou evacuar, durante o período menstrual principalmente. O ciclo menstrual, o fluxo de sangue dessa paciente com endometriose é um fluxo exagerado. Então, a mulher que tem endometriose, ela normalmente sangra muito. Então, sai aqueles coágulos de sangue. E o último desses todos que eu citei é dificuldade para engravidar. 30% dos casos de infertilidade hoje, né, na mulher adulta, por volta dos 30, 35 anos, é a endometriose que causa. Então, a gente precisa diagnosticar. O diagnóstico é fácil? Infelizmente, não. Ele é um diagnóstico que precisa do especialista, né? Então, a ginecologista que tem o manejo da endometriose, que tem o conhecimento da doença para fazer o diagnóstico. E, infelizmente, é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, a gente consegue bloquear ou evitar a proliferação dessa doença para que os sintomas fiquem mais brandos, mas até o momento cura a gente não tem, mas a gente consegue controlar a doença, a gente consegue devolver qualidade de vida para a nossa paciente,
mas é importante que o diagnóstico seja precoce. E por isso o mês amarelo. Ah, sim. No caso, doutora, uma mulher, por exemplo, que tenha dificuldade para engravidar, né? Ela pode ficar atenta, alerta, né, a isso. Pode dar uma pesquisada, ir no ginecologista, né, para exatamente. analisada, né? Aquele casal que está tentando engravidar, 1 ano tentando, 2 anos tentando, sem sucesso, ou tendo abortos de repetição, então está tendo diversas perdas, né, constantes. É importantíssimo que passe por uma investigação. E aí a investigação para endometriose, por exemplo, a gente realiza alguns exames de imagem, né? A ressonância da pelve é um ótimo exame. Não é um exame que vai ilustrar muito, mas ele consegue diferenciar para mim se aquela endometriose é uma endometriose mais profunda. Porque a endometriose, ela inflama o útero, a pelve, mas ela também pode percorrer todo o organismo da mulher. Eu tenho uma paciente que ela tem endometriose, para você ter uma ideia, no umbigo. Então, todo mês ela tinha pequenos sangramentos no umbigo, junto com o sangramento da menstruação. E aquilo gerava um terror danado para ela, né? Você imagina, você está sangrando, né, pela vagina devido à menstruação e tem um sangramento umbilical. Existem casos de relato na literatura também que a endometriose percorre o organismo da mulher, deposita na região do nariz e durante o período menstrual, sangramento pelo nariz. Então, todas essas situações, claro que não é regra, né? Assim, não é toda mulher que tem endometriose vai ter esses sangramentos em locais distintos, mas mostra como que essa doença é uma doença que pode trazer algumas situações graves, né? Então a ressonância ela me mostra se a endometriose está, por exemplo, no intestino, se aquela endometriose está indo fora dos órgãos pélvicos, né? Do útero, do ovário. Então é uma maneira da gente diferenciar se é uma endometriose mais superficial, se é uma endometriose profunda, até para saber como que o tratamento vai ser feito. Então, o primeiro passo para uma mulher que tem um sintoma assim, de desconforto, né, é procurar um ginecologista, porque lá, no caso, você vai avaliar aquela dor que ela está sentindo, aquele desconforto, e vai fazer esse pedido de exame. Exatamente. Para olhar com mais atenção, né? Mais atenção, né? Com certeza. E nunca achar que dor é normal. A gente tem essa coisa assim cultural. Não, você tá menstruada, é normal ter uma dor na menstruação. Normal ficar de cama, né? Quando você tá menstruada. Não é normal. Eu até vi um post seu que você falou isso. Eu falei, muitas pessoas às vezes têm uma cólica todo mês, né? E vai deixando, tipo, para depois olhar, porque desde muito tempo que eu tenho mesmo, então assim, às vezes não dá aquele olhar, aquela atenção, né? Exatamente, não volta o olhar para o seu corpo, né? E assim, eu falo porque a gente foi criada desse jeito. Sua mãe deve ter te falado, não, é normal você ter cólica, você tá menstruada. Põe uma bolsinha de água morna aqui no pé da barriga que vai melhorar. Toma um analgésico. Isso, né? E a gente está mascarando o sintoma. O corpo da gente o tempo inteiro ele dá sinais. Tem uma coisa aqui, atenção. Então a gente tem que interpretar esse sinal e buscar ajuda. Eu fiz um diagnóstico de uma paciente super, super, super jovem, 14 anos, com endometriose. E a gente sabe... 14 anos, doutor, então uma jovem, uma adolescente. Praticamente uma criança, né? Assim, acabou de entrar na puberdade. A gente sabe que a endometriose é uma doença que acomete uma faixa etária um pouco maior, ali por volta dos 25, 30 anos. E aí, os diagnósticos eles estão sendo feitos cada vez mais precoce, mocinhas de 14, de 15 anos. Aí você vai me perguntar assim, Tati, por quê? Por que agora está sendo feito o diagnóstico com meninas tão jovens? A endometriose é uma doença também que está relacionada com o nosso estilo de vida. E o estilo de vida que a gente tem da sociedade atual é o consumo de alimentos que tenham muitos agrotóxicos, né? Assim, muito hormônio. A gente fica o tempo inteiro com a radiação na mão. Então, isso vai gerar
para a geração atual e para as próximas gerações mudanças corporais que vão também favorecer o surgimento de doenças como a endometriose, como a adenomiose, como a síndrome dos ovários policísticos. Eu falo com as minhas pacientes, principalmente as mulheres que têm meninas, né, filhas, que ainda não entraram na puberdade, que ainda não menstruaram, a gente tem que cuidar dessas crianças. E o que seria esse cuidar? Alimentação, atividade física, evita dar alimentos muito processados para essas meninas, né? Os copos de plásticos que a gente usa no dia a dia, não pode esquentar de jeito nenhum, não pode nem congelar, porque o plástico ele libera um material químico chamado bisfenol, já falei sobre o bisfenol no meu Instagram, e o bisfenol ele altera os nossos hormônios e a gente sabe que o consumo prolongado, então a menina que está tendo ali todo dia esse acúmulo dessa substância, né, o bisfenol, ela aumenta o risco de ter síndrome dos ovários policísticos, de ter endometriose, e isso vai trazer como consequência infertilidade. É muito sério esse assunto, muito. Né, doutora? Porque no dia a dia, né, às vezes na pressa, você pega ali um recipiente, né, com esse material, né, talvez para aquecer no micro-ondas, né? Isso é uma coisa muito, assim, realmente é um alerta pra gente. Sim, e a gente não fala sobre isso, é muito raro. Eu vou te dar um exemplo, mamadeira de criança. Hoje em dia não existe no mercado, porque o Inmetro recolheu, mas antigamente as mamadeiras dos nossos bebês eram revestidas desse bisfenol A, que é um plástico. E aí é muito simples, né? Você pega a mamadeira, põe no micro-ondas, esquenta, dá pro bebê. Ou põe a mamadeira, a mãe faz a ordenha, retira o leite, põe para congelar. Então a gente estava contaminando as nossas crianças com essa substância química. Então é importante voltar a olhar para essa geração, né? Porque é essa geração que vai ser a geração que vai gerar filhos. Verdade. Né? Isso é super importante, assim, a gente ficar atento, né? A isso, porque no nosso dia a dia a gente tem maneiras de evitar futuramente uma doença, né? Com esses cuidados aí. Que é um cuidado preventivo, né? É uma prevenção. Sim. E eu vejo que você fala muito também sobre a questão, você até comentou aí sobre a alimentação, né? Uma alimentação mais saudável. Muitas vezes também tem coisas que estão presentes em produtos de beleza, né? Até no produto que a gente usa no cabelo, na pele. Eu vejo que você também aborda bastante esse assunto. Isso. Quando a gente fala que o ginecologista tem esse olhar integral, é exatamente para nessas características, assim. Agora, no dia 8 de março, os pacientes que consultaram comigo naquele dia do 8 de março, eu presenteei com um desodorante sem conservantes químicos, né, sem essas substâncias que a gente sabe que a longo prazo, em contato com a axila, acaba favorecendo o câncer de mama. Então, pequenas mudanças que às vezes você nunca escutou falar, mas a Tatiane falou, isso começa a gerar uma forma de pensar diferente, a gente começa a mudar alguns hábitos que antigamente eram muito difíceis, você não tinha acesso a esses produtos, né? Hoje, você entra na internet, com 5, 10 dias o produto está dentro da sua casa. E é um produto que tem uma procedência bacana, é um produto que tem cuidado com o meio ambiente, né, com a saúde. Então, essas pequenas mudanças, eu sempre vou bater na tecla, porque eu sei quão importante vai ser para a saúde da mulher. Buscar se alimentar de maneira mais natural possível. Existe uma frase de um médico bastante famoso que ele fala a seguinte questão: que a gente descasque mais e desembrulhe menos. Então, descascar é alimento, faquinha, tirar, do que ficar desembrulhando embalagens. Dessa forma, a mudança positiva para a saúde, ela vem, né? E nunca é tarde para ter esse cuidado. Não é porque eu estou com 60 anos, que meu tempo está encerrando, que não é para eu mudar de vida. Se a gente quer ter uma velhice melhor. Verdade.
Então, sempre é bom começar hoje, né, doutora? Ontem, agora. Sempre começar a mudar esses hábitos, né? Para que a saúde possa ficar melhor, né? Viver, ter uma qualidade de vida melhor, né? No caso, doutora, também tem, assim, muita coisa para te perguntar. Que se a gente for perguntar tudo, não vai dar. Hoje não vai dar, mas... Assim, uma coisa que eu acho assim, super importante, por exemplo, é sobre a menopausa, assim, você poderia falar algo assim, tudo é importante, mas assim, porque muitas vezes a mulher passou ali dos 40 anos, né, começa a ter algum sintoma, o corpo vai mudando, e aí fica bem difícil às vezes, né? Então, assim, o que você poderia falar pra gente, pra ajudar as nossas... Esse tema é bom, viu? Esse tema eu gosto, eu tenho uma paixão enorme. Um dos meus focos hoje de tratamento no consultório é a mulher que está no climatério, na menopausa. Eu falo com as pacientes no consultório, quem me segue nas redes sociais, eu sempre toco nesse assunto, que nós nascemos programadas a ter a fertilidade. Então, não há nada que a gente possa fazer hoje para atrasar ou adiantar aquilo ali. Antes mesmo de nascer, então dentro da barriga da nossa mãe, a gente tinha um número X de óvulos. E com isso, nós temos como consequência uma fertilidade, então uma idade reprodutiva que vai até por volta dos 40, 45 anos. Diferente do homem, que se ele tiver 100 anos, ele consegue engravidar, né? Engravidar uma mulher, né? Então ele consegue gerar uma vida. Sim. E aí, qual que é o problema dessa fertilidade programada? Da mesma forma que a gente tem a ovulação, quando a ovulação acaba, a gente deixa de produzir alguns hormônios e esses hormônios é que vão levar à menopausa. Então a menopausa não é assim, o dia que eu parei de menstruar. Não, a menopausa é um período onde a mulher ficou 12 meses sem a menstruação. Então ela não ovulou, ela não tinha chance de engravidar e a partir de agora ela já não tem a idade fértil. Exceção só a Cláudia Raia, né? Porque convenhamos. Mas não vou entrar nessa polêmica, não. Mas aí o que para chegar nesses 12 meses sem menstruação, algumas mudanças vão acontecendo no corpo da mulher. E aí eu acho que todas nós devemos ficar atentas. Que tipo de mudanças são essas? São mudanças sutis, devagar, silenciosas, que está relacionada ao ciclo menstrual. Então, antigamente, a mulher menstruava a cada 28 dias. Depois dos 40 anos, ela passou a menstruar de 26 em 26 dias. Ou aumentou um pouquinho, está menstruando a cada 32 dias. Então, houve uma mudança no padrão menstrual. O fluxo menstrual, que antes era ali de 4, 5 dias, passou a ser de 7, 8. Então, mais uma mudança. Uma terceira mudança que, assim, é unânime, todas as mulheres que estão no climatério, elas reclamam disso. Baixa da libido. Doutora, meu marido, eu não consigo nem olhar para ele, eu não tenho vontade de namorar. Então, esse desinteresse sexual também é algo que a mulher vivencia muito. Mudança na composição corporal. Então, antigamente eu ia na academia, conseguia manter meu corpo. Hoje eu tenho uma dificuldade, eu acumulo gordura, eu estou tendo muita celulite. Então a mulher ela observa mudanças tanto na questão da menstruação quanto na questão do corpo. Agora mudanças relacionadas ao lado mais intelectual. Memória fica ruim. Então um esquecimento de coisas assim, atividade que você estava programando para fazer hoje, tem que começar a anotar, porque você está esquecendo. Muita irritação, então hora eu quero matar hora eu estou chorando, hora eu estou bem, então essa flutuação emocional. Oscila muito, né? Demais. E sono. O sono da mulher no climatério, né, que é essa fase por volta dos 40, 45 anos, é um sono ruim, a mulher desperta muito, ou ela acorda cansada. Então, todas essas modificações, olha que eu não falei dos calorões. Então, eu tô pensando se você não falei dos calorões. Que a gente ouve muita reclamação da amiga, talvez,
meu Deus, será que eu tô na Na menopausa? menopausa. Né? A gente já fala assim. Aham. Porque calor, tô sentindo calor demais, fora do comum, né? Sim, Então, de fato esse é um sintoma muito sintoma, né? comum, né? 30% das mulheres que estão na menopausa, elas vão vivenciar essa onda de calor, que começa na região aqui do pescoço, sobe e depois resfria o corpo inteiro. Normalmente essa onda de calor, esse fogacho, ele acontece no período da noite. Então a mulher fala, nossa, eu liguei o ar-condicionado, estava sentindo calor demais, depois esfriei. Então, essa variação da temperatura também é um sintoma comum, só que ele não acontece junto com esses sintomas sutis que eu te disse. Ele é um sintoma mais tardio. Então, a mulher observa primeiro, mudou o padrão menstrual, não estou tendo tanto desejo sexual, meu corpo está diferente, meu cabelo está fininho, está caindo, opa, preciso avaliar meus hormônios. Por quê? Quando a gente faz uma avaliação antes da menopausa instaurar mesmo, né, antes de parar os 12 meses de menstruar, antes de ter esse calor excessivo, a gente consegue fornecer um tratamento mais leve para que a mulher viva esse período sem cair, né, em queda livre. A gente vai descer um morrinho devagarzinho, né, com mais qualidade de vida. É muito melhor tratar uma mulher com 42, 45 anos com sintomas leves do que uma mulher com 52 que já parou de menstruar há uns 2 anos, que está com sintomas exorbitantes, e né? Às vezes atrapalha até a vida da pessoa, né, doutor? A vida profissional, a vida, os relacionamentos, né? Sim. Às vezes acaba atrapalhando, né? Exatamente. Se não tratar muito certo. E a menopausa, uma coisa que eu tenho que alertar aqui, porque às vezes a mulher acha que eu parei de menstruar aos 45 anos, vou tratar minha menopausa aos 60. Não tem jeito. A gente tem uma janela de oportunidade para iniciar o tratamento. O que é essa janela de oportunidade? Nós temos um período de, no máximo, até 5 anos depois que a menstruação para de vez para iniciar o tratamento. Depois desse período de 5 anos, a gente tem que avaliar o risco e o benefício do tratamento. Porque a mulher, quanto mais velha ela vai ficando, outras doenças vão surgindo. Né? Que tipo de doença? O câncer de mama é uma doença. Então, a mulher na menopausa, ela tem maiores riscos de ter câncer de mama do que a mulher com 20, 30 anos. E outras complicações também. A mulher na menopausa, ela tem maior risco de ter hipertensão e doenças coronarianas, infartos, né, e as doenças relacionadas ao coração, do que a mulher com 30 anos. Então, a gente tem que pensar nessas outras comorbidades para fazer a reposição ou o tratamento da menopausa na hora certa. Porque tratar uma mulher que já tem uma doença de base é mais difícil do que aquela que ainda não desenvolveu. Né? Então é super importante esse tempo aí, então. Super. Né? De 5 anos depois que... Até 5 anos. Até 5 anos. Depois que a menstruação parou de vir. Então, se ela parou de menstruar aos 50, até os 55 anos a gente consegue um bom tratamento, um excelente tratamento para menopausa, mas tem que estar dentro dessa janela. Se passou de 5 anos, aí a ginecologista vai avaliar o risco-benefício. Normalmente a gente avalia junto com o cardiologista. Né? A gente não anda sozinho. Então, tem que ter esse cuidado redobrado. Isso é ótimo a gente saber, né? Porque isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente que às vezes não parou para conversar, né, com o ginecologista, como eu estou tendo essa oportunidade com você. Então, as nossas seguidoras aí estão tendo essa aula de presente, essa ajuda, essa informação importante, né? Que é ficar atenta a isso aí, esse tempo, né? Com certeza. E não adianta, assim, eu quero tratar, estou disposta, mas será que você vai se beneficiar? Né? Então, esse cuidado é muito importante. Eu vejo que, às vezes, a mulher, ela foi condicionada a achar que, não, a menopausa é isso aí que você tem que viver. É normal. É normal. Se você ficar ressecada, você não dormir, você engordar, você não conseguir ter relação sexual. Só que não é normal. E os tratamentos que a gente tem hoje, né, são tratamentos, assim, tecnologias de ponta, tratamentos que visam devolver qualidade de vida para a mulher,
é tão seguro. A gente trabalha, né, minha forma de trabalhar, quando eu vou fazer reposição hormonal, eu reponho hormônios bioidênticos, que é o hormônio que a mulher parou de produzir. Então eu estou só devolvendo para ela aquilo que ela parou de produzir, porque ela foi programada a parar de ovular. Só que a nossa expectativa de vida, ela está só aumentando. Antigamente, a minha bisavó faleceu aos 40 anos. Hoje, aos 40 anos, eu estou no auge da minha vida profissional. Eu quero a minha produção, eu quero que esteja lá em cima. Eu preciso de hormônio para isso, né? Então, às vezes, o que a gente esquece é que, antigamente, morriam-se aos 40. Hoje em dia, a expectativa de vida da mulher é aos 80. Se a gente entra na menopausa aos 50 anos, imaginando que eu vou viver até os 80, você imagina 30 anos com essas queixas. Ressecamento, não ganho, não tenho vontade de ter relação sexual, eu tô só engordando, tô ficando careca, a minha memória tá ruim. Então isso a gente tem que ter, voltar o olhar para a mulher e empatia. Né? Existem mulheres que não querem fazer reposição hormonal? Sim, e a gente respeita. Mas e aquelas que, além de querer, precisa? Para evitar uma osteoporose, para evitar uma doença no coração. Então, é importante, assim, a mulher, primeiro, existe tratamento e procurar quem faça com responsabilidade. Isso é muito importante. E que bom que existem essas possibilidades, né? De a mulher viver bem, né? Tá aí com seus 50 anos, tá bem, né? Tá aí trabalhando, tá disposta, né? Isso é super importante. Então, tem essa possibilidade, tem que procurar, né, doutora? Viver bem é essencial, né? Com certeza. Doutora, eu sei que você sempre nos deixa, assim, essa informação importante, que é esse cuidado. E se você pudesse dizer assim para uma pessoa, por exemplo, para uma mulher que talvez está passando agora um momento difícil, mas porque, como você falou, surge muitas vezes o sintoma que a mulher ela fica desanimada, com a baixa estima, né? Ela fica desanimada de procurar uma ajuda, fica triste, talvez até com depressão. O primeiro passo assim seria: qual dica você daria? O primeiro passo para essa mulher, mesmo que ela esteja aí desanimada, talvez, não, conformada, agora é assim mesmo, né? Estou com 45, 50 anos, tem que me conformar que é assim. O que você diria para essa mulher? Assim, o primeiro passo, o que ela deve fazer de início, assim, para ela conseguir ter uma reação, um olhar diferente? Eu acho que a primeira pergunta que ela deve se fazer é: eu gostaria de estar nessa situação hoje? Ótimo. Né? E eu acredito que a maioria vai responder não gostaria. Como que eu gostaria de estar? Gostaria de estar como eu era 20, 30 anos atrás, animada, disposta, mais alegre, de bem com a vida. Então procure quem vá te ajudar nesse sentido. Às vezes, por exemplo, a ginecologista ela faz um papel não só de ser médico da mulher, mas a gente às vezes também é um pouco psicóloga, né? A gente tenta ser uma mão amiga. Eu falo que a ginecologista além de ser amiga, a médica é amiga da mulher. Então a gente consegue dar esse suporte. Então essa mulher que quer voltar o olhar para si, procure uma ginecologista que vá te ouvir e te entender. Porque não adianta nada assim, você está me queixando uma coisa, eu só escutei e você saiu da porta, aquilo acabou. É importante que a gente entenda e tente ajudar também. Eu não tenho acesso a essa ginecologista, mas às vezes você tem acesso a um médico clínico, um médico no posto, ou não tem acesso nem ao médico do posto, um enfermeiro, alguém da área da saúde que vá te mostrar o caminho. O exercício físico, ele é um super aliado do bem-estar. Ai, Tati, mas eu não tenho academia aqui perto da minha casa. Coloca uma música, dança, pula uma corda, movimentar. O corpo precisa disso, a gente foi feito para movimentar. Então, assim, pequenos ajustes de autocuidado, né, de autoamor, eu acho que é o pontapé inicial.
tem que começar, né, doutora? Começar a querer ajuda, né? A pessoa tem que querer também ser ajudada, né? Exato. Então tem que começar a pensar, não, existe uma possibilidade de mudar, de melhorar isso aqui. Então vamos procurar ajuda, né? Isso é importante. Doutora, se você fosse deixar uma mensagem, uma reflexão assim pra gente hoje, pra vida, vamos dizer assim, que mensagem você deixaria para essas pessoas que estão nos ouvindo agora? A mensagem que eu deixaria é que às vezes a gente, nós mulheres, é quem cuidamos dos nossos familiares. Então a mulher é aquela que fornece o alimento, é aquela que cuida da casa. Então a mulher ela exerce muitas das vezes um papel de responsabilidade sobre o outro. Verdade. Mas poucas vezes a gente tem tido o olhar, né, a responsabilidade sobre nós mesmas. Diversas vezes eu atendo mulheres que estão no consultório levando a filha, mas sendo que na verdade é ela que estava precisando consultar. Então a mensagem que eu deixaria é: não é egoísmo a gente voltar o olhar para nós mesmas e buscar o que for melhor, então colocar a gente como prioridade. E nunca é tarde para isso também. Né? Então eu convido você a voltar esse olhar para você mesma, a ter mais alto amor, a se preocupar com o que eu estou comendo, isso vai ser bom para mim, eu estou dormindo bem, eu estou emocionalmente bem, eu estou ao lado de gente que não está me fazendo bem, por que eu estou ao lado dessas pessoas? Então seja você a prioridade da sua vida, porque aí, quando você muda essa chavinha, quem está ao seu redor também se beneficia. Uma mulher que está bem, está feliz, ela contagia todos ao seu redor. E quem não quer estar perto dessa pessoa? Verdade. Né? Nossa, ótima reflexão para nós, realmente. A gente se cuidar, olhar para a gente também, né? Tem que... Porque cuida de todos, né, doutora? Cuida do filho, do marido, faz muitas tarefas, né? Ao mesmo tempo, Sim. E às vezes vai se deixando para depois. Exato. Isso não é bom, né? Tem que se cuidar. Exato. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Agradeço você ter vindo, tirado esse tempo seu para nos prestigiar aqui. Muito obrigada, viu? Eu que muito agradeço. Feliz de ter recebido você aqui. Obrigada. Obrigada a você. Deus. E eu não me apresentei, né? Verdade. Esqueci, gente. Nós estamos tão envolvidas aqui na nossa conversa, né? Mas um pouco, eu acho que duraria horas. Né? Continuar, mas... Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane Nassif, eu sou ginecologista, eu trabalho em Caratinga, Minas Gerais, e eu vou ter o prazer de te receber para ser minha paciente, ou para quem, né, já é minha paciente, obrigada por estar aqui nos assistindo. Verdade. Foi um prazer esse momento, que você possa olhar para você, né? Se coloque na agenda, né? Abre um espaço lá na agenda para você, tá bem? Cuide-se. Beijos. E com Deus. Tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.